Fala galera, aqui é o Kaká e mano, vamos começar a falar do Split Fiction, é a sua narrativa, né? Eu gosto de começar falando dos jogos a partir da narrativa dele. E, bem, o Split Fiction, ele é um jogo com uma narrativa, assim como o It Takes Two, tá? Uma narrativa bem simples. Aqui nós temos duas personagens, que é a Mio e a Zoe. A Mio, ela escreve coisas de ficção científica, né? Ela é uma escritora, as duas são, enquanto que a Zoe escreve histórias de fantasia. Elas estão tendo que procurar como publicar as suas histórias, né? Então elas vão numa editora que promete publicar as histórias delas, só que eles acabam caindo num experimento aqui científico que visa trazer o que elas escreveram como uma forma de tipo, uma experimentação em realidade aumentada, sabe? Então elas meio que entram nas suas próprias histórias. Só que acontece um problema, né? E meio que uma vai entrando na história da outra. Daí o jogo se desembola. A narrativa, como eu falei, ela é bem simples, ela é voltada nas duas personagens e como que as duas elas são diferentes uma das outras, que levou elas a escreverem histórias bem diferentes, uma de ficção e outra de fantasia. E o jogo, ele vai trazendo um pouco da história dos personagens, dos sentimentos, de como que elas são, através dos mundos e das fases que a gente vai passando aqui. Então é mais uma história que é focada nas duas, em que elas passaram na vida dela. Então o jogo ele tem até um desfecho bem padrão, bem normal, né? E é uma coisa que até no It Takes Two também tem. Não espere uma reviravolta muito gigante ou alguma coisa assim, mas a história ela é bem agradável e ela é emotiva, os personagens eles têm uma história que é legal você entender aqui como é que funciona os personagens. Mas, como eu falei, espera uma coisa um pouco mais simples aqui pro Split Fiction. Mas bem, vamos pular aqui para gameplay do jogo. Assim como os outros jogos aqui da Hazelight, o jogo ele é 100% co-op, ou seja, você sim vai precisar de um amigo para poder jogar o jogo. O que, né, talvez seja uma tarefa mais difícil que a gente tem aqui do jogo, é você achar um amigo para você poder jogar. Mas bem, esse requisito tendo sido passado, cara, você tem dois cenários que você vai ter ali no jogo. São cenários de ficção científica e os cenários de fantasia. E apesar dessa temática ela se repetir, né, todas as histórias da Mio são de ficção científica e todas as histórias da Zoe são de fantasia, a gameplay é bem diferente. Então aqui, por exemplo, a gente está numa de ficção científica e nós meio que viramos um jogo de tiro aqui, onde a gente vai fazendo uns puzzles por alguns lugares. Mas em outro lado também a gente tem uma parte que você vira como uma espécie de cyber ninja, né, samurai, um puxa umas coisas com uma parada meio antigravitacional e a outra com uma espada, né, então ele vai mudando as coisas que você pode fazer aqui com o personagem. O próprio cenário de fantasia também é bem diferente, tem um cenário onde a gente vira um shapeshifter que a gente pode trocar de formas aqui para animais que têm propriedades diferentes. Bem como em uma outra fase a gente controla dragões, onde um cospe ácido e o outro vai poder ter... ele vai fazer umas investidas dando essa bolinha ali, parece tipo Sonic assim, tá ligado? Então o game ele brinca bastante aqui com a mudança de gameplay nos jogos. Ele tem a sua similaridade entre cada um, né? Tipo, a movimentação é bem parecida, os comandos são bem parecidos, então você vai notando essa similaridade que vai dando essa coesão entre todas as gameplays diferentes, mas sim, cara, é cada coisa, cada fase, cada cenário, ele vai ter uma gimmick nova, ele vai apresentar um jeito novo de você jogar aquele jogo. E como consequência, uns eu acho que vocês vão achar mais divertidos do que os outros, mas de forma geral eu achei que todos são bem legais. Existem alguns que se destacam aqui, né, tipo teve um que você fica completamente 2D, me lembrou muito um Mega Man, talvez um Metroid assim, né? Falando nisso, o jogo tem 500 mil referências a várias coisas, cara, não só jogos, mas também filmes, séries. O jogo ele brinca bastante com referência, isso que eu achei bem legal aqui também pra você pegar. E em cada fase que você for passando, você vai poder liberar uma side story. Ela é uma missão completamente opcional que é colocada em algum momento da fase e é sempre relativa a outra personagem. Então nós estamos aqui na fase de ficção científica, a gente vai achar uma side story, que tá vendo esse portalzinho ali, que tem a ver com a Zoe, que é a escritora de fantasia. Então é uma forma de você meio que quebrar um pouco o ritmo para não ficar um tempo todo em só um estilo de fase, quanto que ao mesmo tempo ele traz uma perspectiva. Geralmente essas fases são as fases mais loucas, cara. Tipo essa daqui a gente se transforma em
porco, onde um tem o poder de sair peidando e você consegue voar assim pelo cenário, e o outro se estica tipo o porco do Toy Story, tá ligado? É uma coisa muito louca, cara. Essa fase aqui também fica completamente desenhada e ele vai te dando uma essa aventura meio que como se você fosse escrevendo algumas coisas, você vai reescrevendo umas coisas, assim, isso aqui eu não gostei muito não, e aí apaga e a história vai mudando. Cara, os caras são extremamente criativos aqui pra poder fazer o level design da fase. E especificamente no final. Não vou mostrar aqui pra vocês, mas a internet é foda, né? Você já deve ter parado, eu já passei nesse Hills algumas vezes, a fase final. Mas, cara, se te interessou o jogo, eu vou te deixar você ter essa surpresa pro final, porque o final eles piram na batatinha. É muita coisa diferente que acontece ali no final e fica muito, muito maneiro. Mas de forma geral, clã, se você jogou It Takes Two e você viu aquelas fases que do nada muda a gameplay, tem uma fase que você tipo vira tipo um jogo de luta no It Takes Two, tá ligado? Tem uma hora que vira Diablo. Se você gostou dessa ideia de ficar trocando a gameplay do jogo assim do nada, você vai gostar aqui do Split Fiction porque ele brinca com isso o tempo inteiro. E é um jogo muito divertido de você jogar com um amigo. O jogo ele não é necessariamente difícil, né? Eu acho que talvez pra quem não joga videogame pode ser um pouco mais difícil. Eu tenho visto relatos de pessoas que, tipo assim, às vezes o cara, né, tem uma esposa que não costuma jogar videogame, né? Então vai jogar com a esposa e eu tô vendo relatos de que tem dificuldade pra poder jogar, né? Mas às vezes você tem um filho um pouco mais novo, vai querer jogar com ele, é um excelente jogo, uma excelente pedida. E ele é, como eu falei, um pouquinho mais videogame, assim, né? Tem umas coisas que você vai precisar mexer com analógico pra poder mudar a câmera. Então por isso que eu falei que às vezes a pessoa que não tá acostumada a jogar videogame pode sentir um pouquinho de dificuldade. Mas pra quem já tá acostumado, ele é um jogo relativamente fácil. Porque ele tem checkpoints bem generosos, né? E você consegue voltar ali da fase bem rápido. Você só morre mesmo, de fato, se os dois personagens morrerem ao mesmo tempo. Então ele é feito pra ser um jogo pra você jogar, se divertir aqui, sem muita preocupação, sabe? E ele passa uma vibe, exatamente essa, é a vibe videogame, sabe? É uma parada que você tá jogando pra se divertir e ele traz tudo possível pra você trazer essa diversão ali pro cenário. Trazendo aqui várias gameplays diferentes, mas referências de vários outros estilos de jogos, tudo em um jogo só. Então isso que eu achei bem legal aqui no Split Fiction, cara. Ele me trouxe a vibe de eu jogar pra me divertir. Agora, um ponto de uma criticazinha que eu acho que poderia ser construída aqui, e é uma coisa que eu até fui conversando com vocês ao vivo e eu fui sentindo também, é que eu achei que as fases, entre as fases mais longas, né, não esses cenários que a gente tá vendo aqui, que são cenários opcionais, as side stories, mas as fases em si, eu achei elas muito parecidas uma com a outra. Tipo, a fase de ficção e a fase de fantasia, eles têm mecânicas diferentes, mas eles são todos meio que o mesmo estilo de fantasia e o mesmo estilo de ficção. Eu acho que eles poderiam ter dado uma leve mudada assim no cenário, aproveitar tudo que fez em relação à ideia de level design, as coisas e tal, mas deixado a aparência um pouquinho mais diferente. Eu acho que eles acabam se caindo no mesmo plano assim, sabe? Eles podiam ter aproveitado, é fantasia, mas um é uma fantasia de um certo gênero e outro é uma fantasia de outro gênero. Pô, ficção então, ficção tem várias coisas de ficção científica pra poder fazer uma coisa meio diferente. Alguns até funcionam, uns ficam meio cyberpunk, tem uma fase meio cyberpunk assim, mas eu ainda acho que ficou bem parecido esteticamente falando, sabe? Então eu acho que eles poderiam ter dado uma melhorada nesse ponto sim. Um outro ponto que a galera chegou a falar, e aí eu não sei se... Eu não achei tão diferente assim, mas a galera tá falando que achou que as fases da fantasia ficaram muito melhores, elas são muito mais interessantes, mais divertidas do que a da ficção. Dizer abaixo nos comentários se você concorda com isso ou não. Mas eu até que achei bem distribuída, teve bastante fase de ficção científica que eu achei legal, principalmente a fase que você tá ali meio que... parece meio Mega Man, meio Metroid, assim, eu achei bem legal. Mas teve muita fase de fantasia que eu achei bem bacana. Então, talvez seja um outro ponto de crítica, mas aí quero que vocês estendam nos comentários. De resto, cara, eu acho que o gameplay do jogo, ele é muito divertido. A história, ela não é complexa, mas ela não precisa ser. Não é a proposta ela ser uma história muito complexa e nem a dificuldade do jogo. Isso aqui, pra mim, é a essência do videogame, rapaziada. E um outro ponto que eu já tava me esquecendo, que é a questão do gráfico e a performance do jogo. Rapaziada, esse jogo aqui usa a lendária, infame Unreal Engine 5 aqui para poder gerar os seus gráficos, mas ele não utiliza nenhuma tecnologia específica da Unreal Engine 5, então não utiliza Nanite, não utiliza Lumen, e o resultado disso é impressionante, tá? Os caras não utilizaram essas tecnologias mais caras, mas deixaram o jogo com uma performance muito, muito agradável, não só no PlayStation 5 Pro, onde eu joguei, como também no PlayStation 5 base. Já vi algumas imagens aqui, cara, tá muito próximo aqui
do Pro, entregando assim uma resolução muito boa e uma performance 100% estável a 60 FPS. O gráfico do jogo, ele não é nada muito ambicioso, mas ao mesmo tempo ele ainda mostra que dá pra ser extremamente agradável, né? Ele não é, tipo, muito realista, ele é um pouco mais estilizado, assim, mas em nenhum momento você vai dar pra chamar um jogo feio. Sabe quando tem uma coisa que você percebe, tipo, que o jogo não tá legal, tipo, uma textura zoada, animação facial meio cagada? Não, o jogo ele entrega tudo muito bem e, novamente, em uma resolução e em uma performance muito agradável. Então acho que isso também é uma outra coisa que as empresas podem aprender. Às vezes, um passinho para trás, ele é um passinho para frente, né? E entregar uma experiência que fique agradável para o usuário, mesmo que não seja uma experiência visual, tipo, usando as últimas tecnologias que estão disponíveis aqui no mercado. Às vezes ele consegue entregar um resultado mais agradável se fazer um pouquinho mais contido. Mas enfim, rapaziada, já tô me estendendo aqui demais. Quero que vocês comentem aí se vocês já jogaram Split Fiction, se vocês também sentiram igual eu, que ele é o suco do que é um videogame. Deixa aí abaixo nos comentários. E é claro, galera, se curtiu aqui o vídeo, não esquece de deixar aquele crítica no like. Se inscreve no canal e segue a gente nas redes sociais. Pode ser? Eu ficando por aqui. Valeu, um abraço, até mais e fui!